Bom dia, irmãos. Terminamos semana passada falando sobre as 7 sessões que a gente falou de Apocalipse. Demos uma breve pincelada nisso que nós vamos tratar futuramente, como já falamos, vamos expor o livro de Apocalipse. Semana que vem já começaremos com a exposição dos livros, começando por Daniel. Okay? Vimos as 7 sessões, sendo a primeira sessão falando mais sobre a questão do conflito da igreja contra Satanás e seus agentes, a igreja sendo perseguida, e a segunda sessão nós vimos ali então o sentido espiritual mais profundo, do conflito existente entre a igreja e Satanás, da ação de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar uma pincelada também, fazendo o nosso paralelismo progressivo, nos sinais da segunda vinda de Cristo, que está lá em Mateus 24. Nós também poderíamos ver em Marcos 13 e Lucas 21, mas vamos especificamente ver o de Mateus 24, que também futuramente vamos expor com os detalhes este texto de Mateus 24. Hoje vamos dar uma pincelada nele para os irmãos estarem familiarizados com o texto, vivendo os sinais da segunda vinda, ok? Antes, deixa eu ler alguns versículos anteriores aqui ao versículo 5, do 1 ao 4 primeiro. Mateus 24 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: veja que ninguém vos engane. E aí ele vai falar então sobre estas questões. Então nós vamos falar, como eu disse aqui, com mais detalhes futuramente, mas é importante entendermos que esse texto de Mateus 24, Jesus está no templo e todos estão impressionados com a grandiosidade do templo, e Jesus fala: isso aqui vai cair, vai ruir, não ficará pedra sobre pedra, já se referindo à destruição do templo no ano 70, quando seria destruído, queimado. Há então esta declaração de Jesus, e isso fica na cabeça dos seus discípulos, e eles fazem 2 perguntas para Jesus: quando sucederão essas coisas? Que coisas? A derrubada do templo. Como que ele vai ficar, não vai ficar pedra sobre pedra? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? São 2 questões sendo tratadas aqui. Quando formos estudar especificamente esse texto, vamos ver que existem confusões aqui, que acham que é apenas um evento acontecendo aqui. Okay? Jesus vai falar especificamente da destruição do templo, também usando isso como algo do porvir, coisas que acontecerão na consumação do século. São 2 perguntas, Jesus irá tratar destas questões para frente. Okay? E uma questão que fica aqui também no versículo 4 é que Jesus fala: vede que ninguém vos engane. Não se engane, tenham discernimento, porque surgirão muitas informações, muitas fake news, muitas coisas vão surgir por aí. Quando existe um fato novo, começa a surgir um monte de especulações, boatos, vídeos. Aí você vai dar uma averiguada e fala: não, mas esse vídeo é de 5 anos atrás, esse vídeo é de um outro país, esse vídeo é de uma outra circunstância. Então o que Jesus está falando desde aquela época? Que ninguém vos engane. E hoje nós temos um boom de informações. Entra lá no seu WhatsApp, tem um monte de gente te encaminhando. Você entra lá no Face, tem um monte de gente te encaminhando. Você vai lá no Twitter, tem um monte de coisa. Ninguém vos engane. Para que você não seja enganado, é necessário que haja um filtro. O nosso filtro nestas situações é a palavra de Deus. E o filtro deles aqui era um filtro excelente, que era o próprio Jesus. Jesus trazendo as informações para eles, falando: olha, as coisas vão acontecer dessa forma. Tenham discernimento, ninguém vos engane. E o que Jesus vai falar aqui então?
sobre estas circunstâncias, sobre a destruição do templo, sobre os falsos, sobre a volta de Jesus, sobre a consumação dos séculos. Porque virão, versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Jesus já coloca em primeiro lugar a questão de eu sou o Cristo. Muitos falando isso, eu sou o Cristo, e serão enganados. Já naquela época acontecia isso, de se auto-intitularem libertadores, homens chegarem ali, se intitularem os libertadores de Israel, e ali trazerem centenas de pessoas que são arregimentadas para tentarem libertar Israel da opressão dos romanos. Aí surgia um, surgia outro que se dizia o libertador, eu sou aquele que estava por vir, eu sou o prometido. E muitos foram surgindo ao longo das eras, aonde se falava, eu sou aquele que haveria de vir. Até aqueles mais absurdos, do tipo um Henrique Cristo, que nós temos muito perto da gente, que se diz o Messias. Parece tão engraçado, parece ser tão caricato, mas na verdade tem pessoas que o seguem. E quando surge algo mais convincente? Alguém que de repente faça algum sinal, que faça alguma maravilha, que cause uma impressão maior do que essa impressão caricata que existe deste menino. Muitos o seguem. Até este menino tem gente que segue. Você, às vezes duvida um pouco da seriedade dessas pessoas, até se a sanidade delas está em dia, mas elas estão seguindo aquele homem que se diz o Cristo. E aqui Jesus fala, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, muitos serão enganados. Quando Cristo veio, Ele provou que Ele era o Messias, Ele provou pelas Escrituras, Ele mostrou pelos sinais e maravilhas, como João vai falar, mas Ele foi rejeitado. E quando vier o falso, o povo vai aceitar e serão enganados. E no versículo 6 ele vai falar, certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Percebe que a primeira coisa que trata é falsos cristos. Porque quando há um falso Cristo, ele pode te enganar. E ele vai fazer você crer naquilo que ele quer. E aí vai tratar então das outras questões. Guerras e rumores de guerras. Quantas guerras já não aconteceram desde aquela época? Naquela época, muitas guerras aconteceram. Muitas e muitas guerras. Se nós formos pensar só na nossa época agora, só no século passado, 2 grandes guerras. E as guerras que existem entre outros países, ainda hoje, em situações que existe de tensão entre países, a gente vê países que estão em guerra constante. A gente vê que o próprio Israel ali com o mundo islâmico ali, eles estão em constante guerra. Sempre tem uma guerra por ali. A guerra do Golfo, Irã e Iraque, a crise dos mísseis que teve na década de 60, ali falou, agora vai acabar o mundo. Soviéticos trazendo mísseis para Havana, para Cuba, ali agora acabou tudo, porque os americanos vão lançar mísseis, os russos vão lançar, a União Soviética vai lançar míssil, aí vai acabar tudo, é a hora que Jesus está voltando. Aí poderíamos citar tantas e tantas guerras que aconteceram sanguinárias e mataram milhares e milhares e milhares de pessoas. Só que o que Jesus está falando aqui vejam o que o texto nos fala aqui, porque é necessário assim acontecer. Aliás, antes disso ele fala, não vos assusteis. E o que mais acontece quando há guerras e rumores vai acontecer algo, preparem-se, fujam para as colinas, fujam para os montes, estoquem comida, vai acontecer algo. O Senhor fala, não vos assusteis. E ele diz, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que Jesus está falando é, líquido e certo, vai acontecer. Não é que pode acontecer, vai acontecer. Mas ainda não é o fim.
muitas guerras. Porque aí fica aquela coisa, mas já aconteceram tantas guerras, e Jesus falou que ia voltar se tivesse. Não, ele não falou. Ele falou que ainda não é o fim. Ele está falando que são sinais, são mostras de que as questões estão se cumprindo. Sinais. O Senhor está falando ao seu povo através desses sinais. Olha, quando nós vemos uma guerra, rumores de guerra, são sinais do Senhor. São sinais de que os tempos estão se cumprindo, mas ainda não é o fim. O versículo 7 fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ora, naquela época já existiam, como falamos aqui, nações contra nações, reinos contra reinos, fomes, nações passavam fome, morriam de fome, situações as mais terríveis hoje. Quantas nações temos que são miseráveis? Temos amigos, colegas, missionários em países que são miseráveis, que não têm para as necessidades básicas, não tem saneamento básico, tem pouco de comida, passam fome, morrem de fome. São sinais. Terremotos, naquela época, quantos terremotos não aconteceram quando nós expusemos a carta às 7 igrejas? Algumas delas ali passaram por terremotos terríveis, por situações calamitosas. Naquela época mesmo, o vulcão Vesúvio lá entrou em erupção e Pompeia se tornou história. E se tornou um local muito conhecido pelos relatos. Porque poderiam pensar já naquela época, mais ou menos anos 60, 60 e pouco, o vulcão Vesúvio entrou em erupção lá. Vai acontecer algo extraordinário, porque isso aqui é algo que aconteceu que é incomum acontecer. Os terremotos e os maremotos que já tivemos, os tsunamis que já aconteceram lá naquela região da Indonésia. Quantas centenas de milhares de pessoas morreram? Quantos prenúncios de guerra já não tivemos? E o Senhor fala no versículo 8: porém tudo isso é o princípio das dores. Prestemos atenção no texto. É o princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. Então não podemos tratar agora já vai consumar, é o princípio. Perceba que aqui já mostra quantas coisas vão acontecer, quantas coisas terríveis vão acontecer. E o Senhor fala que são o princípio das dores. Só nós pensarmos no juízo de Deus. O Senhor está falando que isso aqui, cara, é só o começo. Se nós formos imaginar o juízo de Deus, quão terrível será para aqueles que não creem em Deus. Isso aqui é só uma amostra. Versículos 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Haverá perseguição, muita perseguição. Sereis atribulados, os matarão. Olha que mensagem de paz, de alegria. Vocês são mais que vencedores. Jesus poderia falar muito bem isso. Vocês são mais que vencedores, mas vocês vão ser atribulados e mortos. Vocês são mais do que vencedores comigo. E esta é a mensagem: nós somos mais do que vencedores em Cristo. Mas quando Cristo vier, antes da volta de Cristo, haverá muita tribulação, e aqueles que creem em Cristo serão mortos por causa do nome dele. Como aconteceu na época de Jesus, como aconteceu com os seus apóstolos, como aconteceu na história da igreja, com aqueles que creram em Cristo e não negaram a Cristo. Muitos morreram na fogueira, morreram ao fio da espada, morreram de maneiras as mais cruéis possíveis. Morreram em óleo fervente, morreram dentro de arenas.
E o Senhor fala aqui, olha, vocês vão ser odiados. Então não queiram procurar a aceitação do mundo. O mundo vai odiar vocês, porque odeia a mim. É isso que Cristo está falando. O mundo odeia Cristo. Por que o mundo amaria a igreja se ele odeia Cristo? Perceba a mensagem que Jesus está dando. Nós vamos pregar o Evangelho e orar para que o Senhor resgate vidas, porque o mundo odeia Cristo, mas é o Senhor quem transforma aquele ódio em amor. É o Senhor quem traz aquele que está na morte para a vida. E Jesus alerta que vocês serão odiados, e serão mortos por causa do nome de Jesus. E neste tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos vão apostatar da fé. Muitos vão abandonar a fé que um dia disseram ter. Vão trair o Evangelho. Vão trair a Cristo. Vão negar o nome de Jesus. Isso é um sinal. Muitos que se dizem cristãos que amam a Cristo num momento de dificuldade, e é no momento de dificuldade que nós percebemos aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Aqueles que vão abandonar, aqueles que vão trair o Evangelho, porque querem o Evangelho apenas de vitória, mas uma vitória passageira, uma vitória deste mundo. A vitória para alguns cristãos é conforto, mas quando há perseguição, quando há o ódio por parte do mal, agora eu amo, porém não muito. Muitos vão trair e odiar uns aos outros. Versículo 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Naquela época, quantos falsos profetas já existiam? O gnosticismo que está entrando aqui, o agnosticismo, aqueles que não criam na ressurreição, aqueles que negavam a divindade de Jesus, ou aqueles que negavam a humanidade de Jesus. E até hoje existem, e Jesus está falando que vão existir muitos falsos profetas. E estes falsos profetas enganarão muitos. Percebam que o texto vem falando aqui, se vocês forem olhar, no versículo 4 ele fala: ninguém vos engane. Versículo 5 fala: e enganarão a muitos. E depois ele vai falar de novo: e os falsos profetas enganarão a muitos. Jesus está nos alertando com relação ao engano. Os falsos profetas vão para enganar. E ele surge como um evangelho mais confortável, mais atraente, mais legal, mais, entre aspas, relevante. Um evangelho para a nossa época. Um evangelho contextualizado que engana muitos. Porque parece tão bonitinho, tão maravilhoso, um discurso tão bonito. Versículo 12 fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfria por quê? Porque a iniquidade se multiplica. Quanto mais a iniquidade se multiplica, mais a consciência vai se tornando algo que você vai alargando as suas fronteiras da sua moralidade, da sua falta de espiritualidade. A iniquidade aumenta cada vez mais. As pessoas se tornam cada dia mais cruéis, se tornam cada dia mais indiferentes umas para com as outras, veem prazer na desgraça dos outros. Não é comum nós vermos na televisão programas que passam lá pessoas estateladas no chão, carbonizadas, estraçalhadas, sendo assaltadas, assassinadas. Cada vez mais tem programas desses e com uma duração cada vez maior. Porque o ser humano gosta de ver tragédia. Mas que ele fala: que coisa terrível, deixa eu assistir, deixa eu ver, agora eu quero ver por esse ângulo, agora eu quero ver lá na internet que alguém postou lá de alguma outra situação lá com maiores detalhes. O Senhor gosta de ver tragédia, gosta de ver desgraça. Ele se acostuma em ver o mal e vai se acostumando em fazer o mal.
aquilo se torna comum, aquilo se torna tranquilo. Mandaram aqui no meu celular, olha aqui, teve um acidente aqui, está todo mundo estraçalhado no carro. Nossa, olha só, vou compartilhar com todo mundo. Aquele avião caiu lá, todos aqueles corpos estraçalhados no chão lá, carbonizados. Isso aqui eu tenho que enviar. Se torna comum. As pessoas se tornam cruéis, insensíveis, se torna algo natural para elas. E quando isso se torna algo normal, a iniquidade também na sua vida, no cotidiano, com os seus familiares, com a igreja, se torna algo normal. Se é normal eu ver algo assim, que problema tem eu? É só uma prejudicadinha aqui de leve, é só uma mentirinha, é só uma discussãozinha, é só uma traidinha, é só um palavrãozinho. Se torna tudo tão pequenininho, né? Nós usamos o diminutivo, porque tem coisas tão grandes que a gente já se tornou, já ficamos anestesiados com aquilo, já se tornou algo normal, que isso aqui não é nada. E a iniquidade então aumenta, e o amor esfria. O amor que era vibrante antes pelo Evangelho, o amor que era grande, que tinha disposição de servir e até de morrer por Cristo, já não é um amor tão grande. É um amor que mais se resume a dar as minhas ofertas, a ir à igreja, desde que não esteja tão frio também, ou com muita chuva, ou desde que esteja tudo bem lá em casa, que a gente não tenha tido nenhum tipo de discussão. Que vai se esfriando, assim como um relacionamento que se esfria, onde você tem ali, quando no início de um relacionamento, quer ficar junto, quer ficar perto, e parece que o tempo passa tão rápido quando estão juntos, depois tanto faz, se esfria, já não tem mais tanto prazer em estar próximo. Então com o Senhor também assim, aquela vibração do início, aquele primeiro amor, já está frio, já é indiferente, tanto faz. Essa semana não deu para ter o meu tempo devocional. Trata isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Se inquieta se ficar sem Wi-Fi por um dia, mas se faltar tempo para fazer o devocional, ter o tempo de oração durante uma semana, não tem problema, semana que vem eu continuo. Como se fosse algo normal e natural nós ficarmos uma semana sem lermos a palavra de Deus, que diz que ela é mais doce que o mel, mais desejável do que o ouro puro. Como se fosse natural e normal nós deixarmos de ter o nosso tempo de oração, o nosso tempo de comunhão com Deus. Este amor vai se esfriando, vai se tornando diferente. É como um casal dentro de uma casa que são casados no papel, mas que são apenas colegas de quarto, que dizem oi, tchau, perguntam como está, tudo bem você, tudo bem, e a conversa acaba aí. Um amor que se esfriou. Este é um sinal que o Senhor está dando. O amor vai se esfriar, vai ser um amor apenas de conveniência. Eu quero alguma coisa, então eu vou lá. Agora eu não estou precisando. O amor se esfria. É um amor, uma iniquidade que aumenta e um amor que esfria. Quanto mais a iniquidade aumenta, mais o amor se esfria. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ver aqui também que a perseverança é um sinal daquele que é verdadeiramente cristão. Aquele que persevera é o que é cristão. Aqueles que apostatam, aqueles que negam a Cristo, são aqueles que na verdade nunca foram cristãos. Fizeram parte do povo de Deus, estiveram com o povo de Deus, mas não são povo de Deus porque não perseveraram, porque a marca do cristão é perseverança. Aquele que perseverar até o fim, em meio a tudo isso que acontecer, esfriamento, guerras, rumor de guerra, terremotos, fomes, este será salvo porque ele realmente é um filho de Deus. E o versículo 14 fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aí sim, todos esses sinais vão lá. O evangelho será pregado em todo o mundo. Perceba o detalhe aqui, irmãos. Não está falando
todos vão crer no Evangelho. Ele está falando que o Evangelho será pregado em todo mundo. A pregação será universal, não a salvação será. Todo mundo vai ter. O Evangelho, o texto, o Evangelho será pregado por todo mundo. E aí sim, então virá o fim. E aí então ele vai falar das outras questões então, de quando vir o fim. Né? Ele fala, então virá o fim. E depois vai falar da grande tribulação, dos sinais da grande tribulação aqui. Versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no seu lugar santo, quem lê entenda. Então, Daniel falou do abominável da desolação. Esse foi prefigurado lá com o antigo Epifânio, já nós vamos ver também lá em Daniel, vamos ver Mateus 24, vamos ver lá em Tessalonicenses, quando formos estudar o abominável da desolação. Então, falando desta grande tribulação que virá, o abominável da desolação virá, ele vai profanar, vão acontecer coisas ali terríveis, né? Então esse será um sinal daquele que é o abominável da desolação virá. Versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, né? Falando já da tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Pense, irmãos, quantas tribulações já aconteceram, quanta perseguição ao povo de Deus já aconteceu, quantas coisas terríveis. E o Senhor está nos falando aqui que não aconteceu nada parecido desde o princípio do mundo. Vai ser algo sem precedentes, vai ser algo assim que vai ser algo impressionante. Nunca houve nada assim. É algo fora do comum, né? Vai ser uma tribulação tremenda, terrível. E lá no versículo 29, né? Lembrando, irmãos, nós vamos ver todo esse texto. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aqui perceba, ele começa o texto lá no princípio, falando sobre uma questão, e aqui já está falando da tribulação e do fim dos tempos. Então ele fala de eventos, fenômenos, sinais no céu, de sol escurecer, de que a lua escurecerá também, as estrelas do firmamento cairão, os poderes do céu serão abalados. Então, um cataclismo, algo assim fora do comum, que vai acontecer toda a destruição que acontecerá, algo que também nós vamos ver em Apocalipse, da destruição dessa parte da terra. Então são os sinais da vinda de Jesus. Então, o princípio sobre a questão do templo, destruição do templo, do povo ali, e depois no fim dos tempos, tribulação, volta de Jesus, juízo. Então esses são sinais da vinda de Jesus. Alguns esclarecimentos acerca disso. Eu peguei um comentário do Hendrickson e ele fala o seguinte, que a primeira questão é muito óbvia. Ele fala, sempre houve muitas guerras, terremotos, fomes e muitas coisas dessa natureza. E ele continua falando, deve-se ter em mente que a queda de Jerusalém é considerada aqui como um tipo de aproximação do fim do mundo. Ele fala para ler o texto de Mateus 24, 9, 21 e 29. Né? Então vamos, só para a gente revisar aqui. Né? Ele fala no 9, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí o 21 vai falar, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, que até agora não tem havido, nem haverá jamais. E o 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E note como Jesus, tendo falado sobre a tribulação em conexão com a queda de Jerusalém, passa imediatamente a discutir a grande tribulação no fim da história. E não pode pensar em um sem pensar no outro. Então há uma conexão entre o outro. Jesus faz esta conexão, assim como vai acontecer na queda de Jerusalém, tudo que vai acontecer em Jerusalém, faz uma conexão com o fim dos tempos, com o julgamento, com o juízo. E ele segue.
Nosso Senhor, em Mateus 24:33, diz: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, as portas. Em outras palavras, o fim da presente dispensação, as guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, epidemias, ocorrerão ao mesmo tempo. Não só isso, mas eles ocorrerão em conexão à grande tribulação. Por essas razões, eles podem ser chamados de sinais simultâneos, e eles provavelmente serão mais intensos e extensos que as ocorrências semelhantes que os precederam durante o curso da história. Então é algo que vai acontecer, são sinais simultâneos e que vão acontecer com uma intensidade maior. Então aqui, tudo isso que nós estamos vendo acontecer é uma amostra do que vai acontecer, do que vai vir, como se fosse um pacote completo que vai acontecer tudo isso, e com uma intensidade gigantesca. Com algo que a gente fala, olha, eu presenciei isso, mas é algo muito maior agora. Fomes, terremotos, já vimos isso, mas é algo muito maior, de maior extensão, de maior prejuízo, de maior dano. E aí ele continua falando: não é completamente razoável crer que guerras terríveis acontecerão em conexão à ascensão do anticristo ao poder. As guerras não são seguidas frequentemente por fome e epidemias. E não é igualmente razoável crer que a grande apostasia estará em conexão muito íntima com a sinistra agitação promovida pelos muitos falsos profetas. Então ele faz uma conexão entre as coisas aqui. Ele fala que quando estas coisas acontecem é porque tem alguém por detrás disso, uma liderança, um anticristo, e que estas guerras, normalmente quando acontece uma guerra, tem fome. Um país em guerra não tem como chegar comida, não tem como produzir. Tem epidemia, muita gente fica doente, não tem estrutura para tratar doentes, né? Então ali um vai passando para o outro, ou quem está doente morre, né? E também, em meio a tudo isso, a apostasia vai acontecer, porque com toda essa agitação, existirão falsos profetas falando: é isso, é aquilo, se vocês fizerem isso, se fizerem aquilo, vão enganando. Muitas vezes aqueles que deveriam crer no Evangelho são enganados. Porque em meio à agitação, em meio ao murmúrio, em meio a todas as dificuldades, as desgraças que estão acontecendo, o pânico vem. E quando há o pânico, o desespero, as pessoas começam a se apegar às coisas mais absurdas. Digamos assim, se nós temos... uma pessoa tem um filho ali que está passando por uma dificuldade, que fala: olha, teu filho vai morrer. Se alguém chegar e falar para você: se você fizer isso aqui, pode ser a coisa mais absurda que a pessoa fala. Se você fizer isso, teu filho vai sobreviver. Muitos vão lá vão fazer. Então imagine quando houver todos estes fatos, todos esses acontecimentos, havendo um desespero, e um falso profeta chegar e falar: se você fizer isso, você será livre, você não vai passar por isso, você vai ser liberto, você vai viver, você vai ter bem-estar, vai ter isso, vai ter o outro, você vai para o céu. As pessoas vão crer porque estão desesperadas, porque estão num momento de grande agonia, e muitos serão enganados. Para terminarmos, 3 reflexões para nós. É importante nós compreendemos que antes da vinda de Cristo não haverá paz. Nós falamos, haverá um grande período de paz, conversão em massa. O texto aqui está nos mostrando que algumas coisas antes da vinda de Cristo vão acontecer e não vai ser igual. Vão ser guerras, vão ser dificuldades. Não haverá pureza doutrinária nos últimos tempos. Pelo contrário, haverá engano, apostasia, falsos profetas. Vamos esperar Jesus voltando, estiver próximo da volta de Jesus, com conversões, o Evangelho vai ser pregado com maior pureza, com maior fidelidade. Muitos falsos profetas vão surgir. Muitos homens com chapéu vão surgir por aí pregando falsas doutrinas.
ou criando franquias, onde todos os seus discípulos falam igual a ele e gesticulam igual a ele e fazem todas as formas de falar e de agir iguais. Não haverá conversão em massa, haverá uma pregação em massa. O Evangelho será pregado para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão vibrantes por pregar o Evangelho. O fim está próximo, eu vou pregar o Evangelho, a necessidade de pregar o Evangelho, porque muitos creem no Evangelho. Mesmo o Senhor falando que muitos não vão crer, mas eu vou pregar o Evangelho para que o Senhor, por meio da sua palavra, salve. Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que amam a Cristo, pregarão a sua palavra. Mas são sinais da vinda de Jesus. Mas a palavra nos fala para nós não nos alarmarmos, não nos desesperarmos, porque nós cremos num Deus soberano, num Deus que é Senhor da história, num Deus que enviou as epidemias, ao coronavírus, H1N1, que já nem se fala muito mais. Soberano, e tem o controle da história. Ele é o Senhor da história, Ele é o Rei do universo. Vamos orar em grande